Dando sequência, então, à série de entrevistas que estamos fazendo aqui no Centro Clínico JWM, mais uma vez conversamos sobre psicologia hoje com a psicóloga Fabiana da Silva Fraga. Fabiana, uma questão que normalmente as pessoas se colocam é por que elas precisam ir ao psicólogo? Qual é a característica que a pessoa pode diagnosticar nela mesma para fazer esse estalo? Acho que está na hora de eu ir ao psicólogo. Basicamente, são dois fatores que podem levar as pessoas a procurarem a psicologia. Né? Um fator é a questão do autoconhecimento. Então, quando a pessoa tem uma necessidade de se conhecer mais, de buscar por coisas, por conteúdos que ela própria gostaria de conhecer nela, mas que não encontra o caminho para fazer isso sozinha. Né? Então ela vai ao psicólogo tentando resgatar essas coisas que já existem nela, mas que ela não consegue muitas vezes encontrar. Né? Um outro fator que esse seria, digamos assim, o que mais leva as pessoas a buscarem a psicologia é a questão do sofrimento, né? O sofrimento psíquico. Então, por algum motivo, essa pessoa ela entra em sofrimento, quer seja por um transtorno, por uma doença, né? Como hoje existe muito a questão da depressão, que é um fator que leva muitas pessoas a buscarem ajuda. Quer seja um sofrimento por uma perda, por um luto, por uma separação. Essas questões normalmente são as que levam a buscá-las ajuda. Isso a gente falando dos adultos. Sim. Né? Aí a gente pode entrar em outras questões que levam crianças, que levam os pais, no caso, a buscarem ajuda para os filhos, ou até mesmo para os filhos adolescentes. Sim. Né? Nessa questão dos adultos mesmo, por que muitas vezes é tão difícil de reconhecer que precisa de uma ajuda psicológica? Muitas vezes é a questão da negação. Né? A pessoa ela tem muita dificuldade de se ver, entre aspas, doente, precisando de ajuda. Então ela nega, ela diz, não, eu ainda não preciso. Né? Ou muito a questão do preconceito, como é muito falado. Né? As pessoas... Há muito a ideia de que o psicólogo trata loucos, né? Não tem nada a ver com isso. Né? Exatamente. Né? A pessoa com isso ela também acaba negando a sua dificuldade, dizendo, não, eu não sou louco, então eu não preciso ir procurar uma ajuda psicológica. Isso eu deixo para os loucos. Quando na verdade a gente sabe que aquela pessoa que é dita louca, né, que já entrou num surto, que já está com a sua realidade afetada, ela na verdade ela não buscaria uma ajuda psicológica porque ela não teria essa noção de realidade para isso. Né? Então quem vai buscar realmente é aquela pessoa que está com as suas faculdades mentais, digamos, relativamente preservadas. Então ela está bem distante da questão aí do que ela acredita ser louco. Sim, e que precisa de uma ajuda, precisa de um complemento, de repente, para conseguir dar sequência à sua vida, né? Exatamente. Né? Ela precisa muitas vezes de um resgate de algumas coisas que não estão bem e que a psicologia poderá ajudá-la. Nós podemos dizer que as doenças psicológicas são as doenças deste século que nós vivemos, devido à correria do dia a dia e tudo mais? Sim, as doenças psicológicas são uma grande parcela das doenças que acometem o ser humano nesse século, né? Justamente pela questão da correria, da falta de tempo, da falta de rotina. A gente percebe isso muito nas famílias, então assim, as famílias adoecem. Sim. Né? Muitas vezes, como eu falei antes, os pais vêm buscar ajuda para os filhos, mas os pais também estão doentes. Então, a questão psicológica é um fator cada vez mais em voga na sociedade, cada vez precisa ser mais pensado sobre isso, mais analisado e, por que não, mais entendido. A gente fala muito em prevenção aqui no Centro Clínico JWM, seja na cardiologia, enfim, todas as outras áreas. A psicologia tem também como se fazer uma prevenção? Sim, sim. Aqui na clínica exatamente eu não conheço se existe algum trabalho nesse sentido, né? Mas a psicologia faz prevenção através do conhecimento.
né? A gente fala muito, por exemplo, na prevenção de drogas, em relação ao uso de drogas. Como é que se pode prevenir isso? Quando as pessoas conhecem, né? No exemplo da droga, a pessoa ela precisa conhecer os diversos aspectos que envolvem a doença, por exemplo, a dependência química, para ela estar prevenida disso. Até mesmo para ela saber que aquela realidade é ou não é o que ela busca para ela. Né? Então a prevenção na psicologia é feita muito através da questão do conhecimento, do tentar mostrar ou tentar, junto com as pessoas, essa busca por ter esse entendimento, né, real, seja qual setor seja. Cada vez mais a gente vê que as pessoas têm a necessidade de mostrar aquilo que elas são, aquilo que elas fazem, né? As redes sociais estão aí influenciando muito as pessoas a cada vez mais buscar esta autoaprovação, digamos assim. Isso também tem gerado problemas psicológicos? Será que eu sou tão bom quanto o outro? Isso sempre aconteceu, né? Mas cada vez mais parece que nós temos esse problema. Sim, isso pode gerar algum tipo de problema relacionado até mesmo à autoestima das pessoas, né? Porque isso envolve diretamente aquilo que ela é, o que ela pode ser, o que ela gostaria de ser. Porque às vezes nessa comparação que existe na rede social, isso pode ficar abalado. Sim. Né? Então, a psicologia também pode ter algum trabalho aí dentro. Como que é o dia a dia, o tratamento? Se o cidadão vier aqui, ele já sai na hora curado, como muita gente pensa? Ou é um processo mais demorado e que precisa de várias sessões? Como é que funciona isso? O tratamento, em geral, ele é um processo, né? Ou seja, ele tem questões iniciais, questões de tratamento e questões finais, vamos dizer assim. Né? Então, a pessoa que vem procurar psicologia, às vezes acontece isso, ela chegar com essa expectativa de que vai entrar no consultório, né, com suas problemáticas, com suas dificuldades, e que vai sair ótima ou curada, como o senso comum usa. Né? Isso, em geral, não acontece. Por quê? Porque o tratamento ele requer como a gente falou no início, um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele, infelizmente ou felizmente até, ele não é instantâneo. Né? Ele precisa de um entendimento de si, ele precisa de um estudo das suas dificuldades, dos porquês, como aconteceu, e como isso pode ser diferente, buscas de respostas. E isso não acontece em uma ou duas sessões. Né? O prazo, o tempo determinado, isso pode variar muito de acordo com cada abordagem psicológica, né? Cada linha que é trabalhada dentro da psicologia. Mas, em geral, nenhuma abordagem trabalha com essa questão instantânea. Assim. E como que o psicólogo pode contribuir para o trabalho de outros profissionais da área médica, por exemplo, um cardiologista, um endocrinologista? Muitas vezes eles pedem a ajuda de vocês também, né? Sim, sim. A psicologia caminha aí por as diversas áreas da medicina, junto, assim, digamos. O que acontece é que hoje as pessoas também apresentam sintomas físicos, mas que grande parte das vezes eles são o que a gente chama de fundo emocional, né? Isso até é importante ser esclarecido, assim, porque às vezes as pessoas pensam, meu médico falou que eu não tenho nada, é psicológico. Né? Não é que o médico quis dizer que a pessoa não tenha nada, ele quis dizer que ela não tem nada físico, que é a área dele. Né? A pessoa não tem nenhum tumor, não tem nada visível e palpável. Às vezes aparece uma dor no peito e o cidadão acha que ele está com problema cardíaco. Exatamente. E não é um nervosismo. E aí ele vai lá, faz todos os exames que o cardiologista pede e ali não acusa nada. Né? Então o cardiologista pode de repente sugerir para ele que ele procure ajuda psicológica. O que acontece? Ele tem realmente os sintomas físicos, por exemplo, a dor no peito, ele pode ter uma dor real no peito. Porém, essa dor não é de fundo físico, ele não tem nada nos exames clínicos ali que
possa justificar essa dor. Então a gente pode dizer com isso que a dor dele é emocional. Certo. Né? E aí a gente busca junto com esse paciente os motivos dessa dor. Né? Por que dói o peito, por exemplo? Né? Por que não outra parte do corpo? Ou o que causa aquela dor? Em que momentos da vida dele aquilo aparece? Né? Então a psicologia vai tentar fazer essa busca em relação a esses sintomas que vêm das áreas médicas, mas que não têm um fundo orgânico ou físico da área médica. Sim. Nas crianças, é muito comum dos pais trazerem, né? Mas como é que funciona esse processo, até mesmo de convencimento, porque para a criança deve ser estranho. Mas o que eu estou fazendo lá? Eu não tenho problema nenhum. Né? E às vezes também acontece que o problema está nos pais e não na própria criança, né? Sim, a questão da psicoterapia infantil, ela envolve um trabalho quase que familiar, né? Porque não basta a criança vir para a psicoterapia se não houver aí uma junção, digamos assim, né, da psicoterapia com a vida familiar dela. Então, esse convencimento, como tu me perguntou, isso acontece muito por conta inicialmente dos pais, porque muitas vezes eles trazem os seus filhos para o atendimento, mas isso para eles é um pouco assustador também, né? Porque eles não sabem o que exatamente o filho tem, por que está apresentando aquele sintoma, se existe a culpa. Os pais têm esse sentimento muito presente na maioria das vezes, que é a questão da culpa. Até porque hoje em dia não terem tempo quase de dar atenção devida aos filhos, né? Exatamente, né? Então se culpam com muita frequência. E aí os próprios pais, apesar de levarem para o atendimento, muitas vezes eles têm também um receio do que vai ser trabalhado ali, qual vai ser a parcela deles nesse tratamento. Né? Porque embora a gente faça a psicoterapia infantil na maior parte do tempo só com uma criança, sessões só com uma criança, mas em determinados momentos os pais precisam entrar nisso. Né? Os pais precisam estar de acordo com o que vai acontecer no decorrer do tratamento, né? Com algumas orientações que são muito importantes, que se os pais não seguirem também a gente não consegue desenrolar esse processo de psicoterapia. Né? Então, esse é um trabalho em conjunto, com certeza, com a criança e com os pais.